Fala, conectado! Estamos aqui no nosso 11º episódio e eu trouxe um cara aqui que manja muito sobre marketing. Esse cara, ele é especializado no segmento da saúde. Porque assim, no final das contas, a gente sempre percebe que o segmento de técnico tem muita dificuldade de fazer marketing. O nome dele é Rafael Piva. Estou aqui com ele, ele vai falar um pouquinho sobre isso, vai dar vários insights e, como sempre, com esses olhos lindos, maravilhosos, Alberto Lemes, meu sócio no General Connect, e vamos aqui conversar um pouquinho, bater um papo bem descontraído. Rafael, cara, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória empresarial, como você chegou até o momento que você está hoje, quais os desafios que você tem na sua empresa e como a gente consegue dar uma mais clareza aí para pessoas que são da área técnica, né, tem dificuldade com o marketing, tem até medo de fazer, a verdade é essa, né? Conta um pouquinho aí sobre a sua história. Maravilha. Fala um pouquinho. Show de bola. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês hoje, né? A gente já tá junto aí na General, já vai fazer Tempinho, uns 5 anos, mais ou menos, né? Então, acho que tem bastante história. Mas a história da Conecta, né, começou há 9 anos atrás, né? Então, a gente iniciou como agência mesmo tradicional, e aí depois, acho que 1 ano depois, a gente já nichou a área da saúde justamente por essas questões todas aí que você pontuou, né? Da área da saúde ser um nicho diferente, né, da gente trabalhar, de ter uma série de particularidades que justamente o profissional da saúde tem dificuldade, né, e a gente foi percebendo ao longo desse tempo, né, todas essas características desses profissionais, justamente para a gente entregar um serviço mais personalizado, né, entregar uma experiência melhor para os nossos clientes, e até foi por isso que a gente nichou, né? E aí, linkando isso um pouco na minha própria trajetória, né? Eu vim do nicho completamente diferente, né? Minha primeira formação é engenharia. Caramba! Uma reinvenção. Uma reinvenção. Então, eu vim de uma transição de carreira e tudo mais, né? Que para fazer o que realmente eu gostava de fazer, né? Então, eu fiz, né? Fui engenheiro na Embraer por 9 anos, e aí depois eu fiz essa mudança mesmo agora, né? Pro marketing e o porquê da saúde e a relação com a engenharia, eu vou juntar tudo aqui agora, né? Engenharia é muito dado. Sim, né? Análise, né? Muito dado, muito análise. O médico também é um cara que ele precisa de prova para tudo, né? É um cara que ele precisa de muito estudo, e isso conectou muito ali, né? O meu ambiente anterior com esse novo, então aí a coisa fluiu e a gente conseguiu dar bastante resultado aí pros nossos clientes. Mas é o que você falou, realmente, cara, a área da saúde é completamente diferente de você trabalhar com marketing do que qualquer outro nicho, assim. Sim, sem dúvida. Mas acho que o ponto ali são 2 insights que você teve muito bons. O perfil do profissional da área de saúde, que é um perfil mais introspectivo, aquele cara que está focado no trabalho e talvez negligencie totalmente essa parte de divulgação, de empresário, administrativo e principalmente marketing. Exato. E outra, o ramo de saúde é muito restrito, né? Tem que tomar uma série de cuidados. A partir do momento que você se especializa nisso, você é muito diferente dos outros, cara. E o profissional que te contrata também fica muito diferente. Isso é muito legal, cara. Exatamente. Então, até puxando esse gancho mesmo, né? Do que é diferente e tudo mais, primeiro que a gente tem uma normativa, né? Então, hoje a gente tem algumas normativas dentro dos conselhos que regulamentam a publicidade na área da saúde. Você tem o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, né? Que ele tem uma normativa específica para os médicos. Tem o CRM, que ele tem as regionais de medicina, que tem algumas variações em alguns estados do Brasil. E aí depois a gente tem outros órgãos, né? Que aí eu tenho CREFITO para fisioterapia, CRN para nutrição. Então, cada um tem um manual. Hoje, vamos dizer, o manual mais restrito de todos da área da saúde é o do CFM. Então, assim, antigamente até, quando a gente iniciou, esse manual ele era bem restrito mesmo, quase não podia nada. Porém, quando a gente, agora no começo desse ano, teve uma revisão do manual que abriu bastante o leque para os profissionais da saúde. Então, a ideia agora é que eles consigam realmente ampliar mais o escopo de marketing, mostrar mais um pouco do trabalho deles, que antes também era totalmente restrito, não podia nem um antes e depois, principalmente para o pessoal da estética. Mas por que você acha que tinha toda essa restrição? Qual que era o objetivo de restringir tanta coisa assim? Legal.
O CFM, ele foi um manual que foi escrito há mais de 20 anos atrás, a versão anterior. Então, se pegava o manual antes, você via outdoor, mídia offline, panfleto e tudo mais. Não tinha absolutamente nada tudo, né? que regulamentasse a parte do digital e tudo mais. E aí, quando você usava as mesmas regras que você tinha da mídia offline para digital, você acabava restringindo tudo e aí ia do entendimento das bancadas de avaliação, né? Então, o médico ele ficava com medo de fazer publicidade, mas o motivo de restringir também é um motivo de proteção. Porque, assim, quando a gente está falando de saúde, cada profissional, né, cada resultado, você não pode prometer o mesmo resultado pro Ricardo que promete para você, porque cada organismo é diferente. E é uma questão até de interpretação também, né? Porque um médico pode interpretar um exame, um resultado e avaliar uma medida específica para aquele resultado. E o outro pode ter uma visão diferente e que, de certa forma, o paciente vai ter um resultado teoricamente tão bom quanto. E aí, às vezes, ele não pode se posicionar na forma, tipo, meu procedimento é melhor do que o... Tem toda uma questão, mais uma ética nesse sentido, né? Protocolar. Exatamente. Essa é uma das regras. O médico não pode dizer, eu sou o melhor nesse procedimento. Sim. Isso ele não pode dizer. Porque justamente é melhor, mas baseado em quê que você é melhor? Sim. Né? Quais são o que realmente te chancela que você é o melhor? Porque são muitas variáveis. Né? Então, hoje, assim, em outros tipos de serviço, você consegue ter algumas chancelas ali que falam, não, você é o melhor por conta disso. Sim, agora, no médico, não. Exatamente. Né? Agora, para o médico, não, porque cada paciente é uma necessidade. Perfeito. Né? Assim, em relação a essas questões de diretriz, então, assim, de forma prática, o médico pode ou não pode fazer marketing? É porque, assim, o fazer marketing, às vezes, é uma palavra bem ampla, né? O que eu entendo que o marketing também é informação. Então, às vezes, a gente disseminar o conhecimento de uma maneira totalmente dentro dos padrões do seu conselho, né? A gente realmente não quer que a gente siga por um viés que você vá desencontro com o seu conselho de ética profissional. Porém, assim, a informação ela é extremamente relevante, porque evita uma doença, evita um envelhecimento da pele, em alguma característica que você pode utilizar. Então, isso é extremamente relevante para a pessoa que vai consumir aquele conteúdo. Então, na sua opinião, esse tabu aí do marketing para médico, então existe o marketing para médico? Né? Existe o marketing médico, o médico tem que fazer, né? Eu acho que hoje a gente está numa era que se o cara não tiver posicionamento na rede social, o cara hoje que está iniciando o consultório, que não tem absolutamente, assim, porque a gente tem na medicina muito assim, às vezes o pai já é médico, a mãe e tal, e a pessoa vai vindo, né? A família. O cara que vem hoje sem apoio nenhum, o cara ele não tem consultório, não existe consultório para esse cara se ele não tiver posicionado no Google, se ele não tiver no Instagram. Sim. A ponto de eu considerar se ele é bom ou ruim pelo número de seguidores que ele tem na página dele. E a gente precisa tomar até um pouco de cuidado, cara, com isso. Muita gente faz essa avaliação, né? E o paciente mesmo, a gente, todo mundo, né? Nós como pacientes, a gente vê o seguidor até como uma medida de esse cara é conhecido, ele é bom e tal, olha o tanto de gente que segue ele, né? Exatamente. É um número extremamente irrelevante para nada, né? Exatamente, e não serve para nada. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Pra gente não sair fazendo, tipo, coisas assim, pô, eu vou entrar numa trend nova lá, né? Pô, será que realmente pra mim, pro meu posicionamento, vale a pena eu fazer uma dancinha ali só porque tá viralizando e eu vou ganhar mais seguidores? O cara, às vezes tipo assim, depende, eu acho que o marketing, eu acho que é uma coisa importante esclarecer, é que assim, como você quer ser visto. Exatamente. Né? Então, você está indo para um viés mais de um viés mais comédia, né? Você é profissional, você é um cara extremamente técnico, bom naquilo, mas você tem um viés já mais influente, você é um perfil mais despojado, que gosta de fazer brincadeira. Isso. Então, talvez a dancinha, nesse modelo de profissional, faz sentido. Pelo menos, não sei se estou falando bobeira, tá? Você me corrige se eu estiver errado. E assim, agora o cara que é extremamente mais sério e tal, eu acho que o marketing tem que se adaptar à forma que a pessoa quer ser vista. Isso. Mais ou menos. O tal do briefing lá que vocês fazem. O briefing é o inicial pra gente entender o que o cara quer e depois pra gente determinar como que vai ser o branding, né? A gente fala de branding voice, né? Como que a gente vai entender, como que a gente vai projetar a voz desse médico pra audiência dele. Pra audiência dele. E aí tem uma questão também que ela é importante. A gente precisa diferir mesmo. Tipo, se eu quero um profissional aqui, que ele vai estar ali, o objetivo dele
captar mais pacientes, né? Principalmente um cirurgião, um neurocirurgião, por exemplo. Sim. É uma coisa super séria. Super. Né? Então, assim, o que eu preciso? Se eu quero captar paciente ou se eu quero ter uma coisa mais de informação. Sim. O meu objetivo não é captar paciente, eu quero ser eu mesmo ali, Sim. quero construir uma marca diferente. Então, são dois grandes objetivos, nenhum dos dois está errado. Mas quando a gente tem um objetivo de captação de paciente, o que é o mais importante na geração, na conversão ali, né? Do paciente, da hora que ele viu você ali na mídia social, para ele converter, chegar ao ponto de ali agendar agendar uma consulta. Geração de confiança. Cara, geração de confiança hoje é um dos principais pontos para você definir a escolha de um médico. Pensa bem, quando você tá com um problema de saúde, né? Vamos usar o exemplo do neuro. Pô, tô com uma questão neurológica e tal. Preciso escolher um neuro para me ajudar. Quem que você vai escolher? O cara que te passar mais confiança. Uhum. Sim. E eu acho que por muito tempo, né, Rafael? Eu acho que o marketing ele sempre foi por indicação, né? Profissionais de serviço, via de regra, tem esse canal de aquisição de clientes como uma forma muito ativa de prospecção. Ativa não no sentido que ele incentiva, mas é o canal que mais gera cliente para ele, né? Ô, cara, vai naquele médico, ele é bom, cara. Vai naquele mecânico, vai naquele, enfim, advogado, contador, enfim. Aí, assim, na sua visão, como que você consegue, na mídia social, na rede social, passar essa confiança? De que forma que a gente consegue ativar isso? Você tem todo um conceito que você consegue... Sim, assim, confiança, ele tá muito embasado em conteúdo. Uhum. Tá? Então, assim, mostrar o quanto que você conhece, o quanto que você sabe do problema que aquele paciente está passando. Legal. E aí, como que você gera... autoridade, né? Autoridade e confiança, né? Primeiro, você vai trazer um conteúdo de forma que o paciente entenda, né? Então, isso é importante pra caramba. O paciente precisa entender o que você tá colocando, porque senão você fica só para outro médico entender. Ou para outro tipo, de outra área ou de outra área, né? Outro cara da saúde vai entender o que você tá falando. Então, essa é a primeira coisa. Ter um conteúdo que o paciente entenda. Uhum. Segundo, é contar história. Sim. E história conecta muito porque... o paciente, às vezes, o médico ele tá falando de um paciente, eu teve o histórico desse paciente aqui, ele tava com um problema X no cérebro, tal, foi solucionado assim, assim, assado. E aí, de repente, um outro cara que tá com o mesmo problema tá ouvindo, falando, nossa, o médico já tratou um caso que é parecido com o meu. Legal. Entendeu? Então, aí é o grande elo da geração de autoridade, né? Entre a relação médico-paciente que começa na rede social, ela começa por aí. Sim. O paciente vai se sempre conectar. Trazer casos reais, né? Sempre ocultando, né? Obviamente, né? Isso é importante, né? Sempre não demonstrando quem é o paciente, até por uma questão ética mesmo. Exato. Mas assim, um médico, então, ele pode pegar um caso clínico que ele esteja atendendo de forma bem complexa e trazer esse conteúdo como se fosse para fim de conhecimento da audiência dele. Uma forma didática, né, de trazer isso, até para as pessoas que talvez estejam passando por uma situação semelhante também se entenderem, se relacionarem com aquela situação. Aí gera a tal da conexão. Isso. E aí começa a ter a lembrança, nossa, eu lembro que o Rafael falou desse assunto, esse assunto tem a ver comigo, vou procurar o Rafael. Isso. Então, além de gerar conhecimento, ainda gera conexão com possíveis clientes, né? Exatamente, exatamente. E quando o paciente, quanto mais próximo o paciente se sente do médico, mais chances você vai ter de converter, né? E aí tem alguns pontos, né, de conversão, que o primeiro ponto é a hora que o paciente agenda uma consulta. Sim. E aí... Então, o primeiro ponto é quando o paciente, né, agenda uma consulta. O segundo ponto é do paciente aderir ao tratamento, seja ele cirúrgico ou um tratamento não invasivo, por exemplo, que aí o paciente vai continuar ali com o médico. Esse é o segundo ponto de conversão. Então, o paciente, ele foi gerado confiança primeiro na rede social, o paciente agendou consulta, depois disso, você tem que provar realmente que tudo que o paciente viu lá na rede social era aquilo mesmo, para o paciente continuar com você. Então não adianta você querer fazer uma pose ali na rede social e a hora de chegar lá na consulta ser péssimo, entendeu? E você trouxe um negócio que eu achei bem interessante, que até para uma forma de pensar diferente, né? O mundo evoluiu, a medicina, obviamente, sempre está evoluindo também.
A forma de comunicar tá diferente. Então, antigamente, você ia muito pela indicação, igual a gente está conversando. Mas, assim, até os novos médicos que estão se formando já tem essa característica de estar no celular. Então, isso é natural da evolução da humanidade, né? Sim. Então, assim, não faz nem sentido essa pessoa, esse profissional, estar fora. E aí, a gente vem, eu acho que com uma geração anterior, em que não tinha tanta familiaridade com a rede social, né? Gravar um vídeo, tem até aquelas travas, vai gravar um vídeo e não consegue. Que dica que você começa? Assim, quando você, vamos supor, fechou um contrato com um médico, vamos supor que é uma pessoa que já tem um pouco mais de dificuldade na gravação de conteúdo, porque o conteúdo é extremamente importante para gerar o quê? Autoridade. Foi o que você falou, né? Então, assim, como que você consegue fazer com que essa pessoa, que ali na frente do paciente ela é autoridade, porque ela tá ali no um a um. Agora, quando ela pega o celular para olhar ela mesma, ela sente, poxa, é um extremamente analítico. Ele vai olhar 15 vezes o vídeo para ver se ficou bom, para ver se ele passou no teste dele mesmo. Como que você consegue fazer com que esse médico, que é um empresário também, Sim. né, enxergar isso e ter essa facilidade na hora de gravar um conteúdo? Maravilha, assim, realmente... Se a gente for fazer uma comparação de gerações, assim, essa é uma das dificuldades mais gritantes, as coisas que mudam mais. Óbvio que os mais jovens já vêm com isso já de fábrica, né? Já vem instalado no chip. E aí, pessoal, desculpa esse monte de tosse aí, viu? Depois eu vou dar um pouco de trabalho aí pra editar. Mas vamos lá. Essa realmente é uma das maiores dificuldades dessa divisão de gerações. Então o cara veio, né, o mais jovem já vem com esse negócio de fábrica, né, muito mais fácil para ele. O médico mais antigo, o que a gente faz, e aí isso entra como serviço, né, da própria Conecta. A gente tem esse apoio para ele de treinamento antes dele começar, entendeu? Porque realmente é uma dificuldade. Então, tem a roteirização, a gente manda os exemplos antes. Legal, cara. A gente faz as rodadas de teste para depois ir para valer. Na primeira gravação, cara, sempre não dá muito jogo. Mas Normal, aí tem que ter persistência, Sim. cara. Entendeu? Até a gente, cara, né, Roberto? Eu lembro quando a gente começou a se posicionar mais na rede social, a gente sempre teve facilidade de comunicação, falar com o cliente. É a mesma coisa, só que você gravar você mesmo, às vezes você fica com a autocrítica maior do que a tua própria audiência, cara. Porque a gente é exigente, quer que sempre tá perfeito. E normalmente, profissionais de área muito técnica têm esse grau de exigência talvez muito maior. E aí sempre vai ser um bloqueio achar que, poxa, não ficou bom. Aí o cara grava 15 vídeos pra falar uma coisa de 30 segundos, né? Exato. Então... é algo que ele até fica frustrado, porque, cara, como que eu não consigo fazer isso? Eu faço tanta coisa mais complexa, eu não consigo gravar um vídeo. Exatamente. Né? E assim, eu acho que existe uma questão de mentalidade também, Rafael. Não sei se você vê isso nos seus clientes, mas assim, vocês criam um roteiro, vocês fazem um teste com ele, na primeira vez ali não fica legal. Quando que você começa a perceber que aquilo começa a fluir de forma mais natural, mesmo para aquele profissional? Porque assim, a gente está falando de pessoas que têm muita dificuldade. Quem já é do mundo mais digital faz vídeo tranquilo, né? Não tem dificuldade, já virou hábito. Agora, em que momentos que você percebe que começa a acontecer essa facilidade? Primeiro o cara tem que estar disposto. Essa é a maior questão. Né? Essa é a maior questão. Até vou trazer, desculpa a interrupção, mas existe um preconceito, não existe? Que o médico que se posiciona na rede social, ou que é mais novo, que tá lá fazendo dancinha, seja o que for, não é bom. Não é bom, exatamente. Então, como que quebrar essa barreira, sabe? Maravilha. Então, eu acho que assim, é até mostrar primeiro o que vai para um lado mais ético da coisa e tudo mais, porque tem diversas maneiras de fazer. Sim. Então, você já vai pelo perfil do profissional, você já indica, ó, vamos por aqui, que mais sua cara e tal. Então, Legal. aí já dá pra gente direcionar. Porque tem a questão mesmo do preconceito inicial, que os jovens também têm, do tipo, o que o meu preceptor, o que meu chefe vai pensar de mim se eu estiver começando a fazer isso. E o lado contrário, o médico mais velho vai pensar, nossa, vai acabar com a minha reputação. Porque eu já construí, né? Só que agora eu tô percebendo que se eu ficar de fora, eu vou morrer na praia. Sim. Entendeu? Cara, é aquela velha história, né? Tipo assim, um cara com um conhecimento absurdo, de anos e anos de medicina, de experiência. O mais importante, talvez, para ele é a reputação dele, né? Exato. E aí, pessoas que estão se formando agora, que tem um posicionamento digital mais incisivo, mais forte,
estão conseguindo gerar mais audiência. Porque na prática, no mundo dos negócios é isso. Não ganha quem é o mais técnico, ganha quem é o mais conhecido. Exato. E isso é o desafio da gente colocar na cabeça dos empresários que são médicos. E eles não se enxergam também como empresários. Porque eles acham que é contra a medicina. Porque a medicina tem um viés, vamos dizer assim, totalmente social também, né? Sim, com uma certeza. coisa muito... É um sacerdócio. É uma coisa muito assim, vou ajudar as pessoas, quero salvar vidas. Quer coisa mais nobre do que isso? Agora, você enxergar que aquilo também é o seu sustento, que se você não tiver resultado com aquilo, você não consegue pagar suas contas. Exato. Não é verdade? E essa mudança que eu acho que é o maior desafio, até na questão do marketing. Então, assim, seguindo a linha do que a gente está falando, na sua opinião, você enxerga que essa mudança é difícil para ele conseguir assimilar? Ou você acha que não, umas 3, 4 conversas, reuniões... Eu não sei quando é que ele percebe, poxa, eu vou ter que chamar o Rafael aqui para me ajudar com isso, porque eu percebo que sozinho eu não vou conseguir. Você acha que ainda existe um preconceito muito forte do próprio médico em si, poxa, eu não vou ser marqueteiro? Porque tem um termo pejorativo, né? Mas todo mundo tem que ser marqueteiro. Porque se você não falar bem do seu próprio negócio, da sua própria atividade, quem que vai falar? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Tem sim. Tem bastante preconceito. Eu acho que esse é o tema de todas as nossas primeiras reuniões. Sabe? Quando algum profissional vem conversar com a gente. Sempre a gente vai falar disso. Mas é o que eu falei, né? Vamos trazer... A gente sempre procura trazer exemplos bacanas, né? E principalmente histórias de sucesso. Cases, né? Porque os cases, cara, não falam por si só, né? Entendeu? Então, assim, às vezes o cara tem um objetivo que se ele não fizer isso, ele não vai alcançar aquele objetivo. Sabe? Não tem como. Não tem como. Né? Hoje mesmo, eu atendi um profissional hoje de manhã que ele tá fazendo uma transição de especialidade. Legal. Tá saindo de uma especialidade que é muito metódica para uma especialidade que vai exigir muito mais que ele apareça, que vai pro lado da estética e tudo mais. Meter a cara na rede social. Cara, então ele vai ter que meter a cara na rede social. A gente já trabalha com ele aqui nessa outra especialidade e a gente vai montar todo um plano agora para ele fazer essa transição de especialidade e, cara, vai mudar completamente o posicionamento dele de rede social, porque é uma especialidade que vai exigir muito mais dele. Nessa outra aqui, campanha de Google, tudo, vai pra frente. Agora, a estética, totalmente dependente de Instagram, de vídeo, de mostrar resultado, né? De trazer mais cases. Hoje a parte estética, então, ela tá mais, vamos dizer, liberada, o marketing, do que talvez a própria medicina puramente por si só, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Na verdade, assim, a medicina estética, né? Dermatologia, cirurgia plástica e tudo mais, todas seguem a mesma normativa. Né? O que acontece é o seguinte, que os outros profissionais de estética, então, esteticista, o dentista que entrou muito para isso, farmacêutico esteto e tudo mais, eles têm uma normativa diferente da do CFM, que aí eles têm muito mais liberações do que o pessoal que é regido pelo como você CFM. falou, são vários conselhos, né? E um conselho talvez é mais restrito, outro é menos. Isso, de certa forma, é um pouco ruim para o próprio profissional, porque... às vezes eu talvez deva ter um pouco de briga de egos, né, ali, né? Tipo, poxa, eu sou médico, estudei tantos anos, aí vem um outro profissional de outra área fazer um procedimento invasivo, talvez que teoricamente só um médico poderia fazer. Isso gera um pouco de conflito. Gera muito conflito, na verdade. Né? E aí eu vejo que tem dois contrapontos realmente. Né? Existe a questão da segurança, né, de você estar fazendo com o médico um procedimento que, se der uma intercorrência, você tem todo um suporte de background do médico, porque antes disso ele estava ali, fez medicina geral e tudo mais. Passou por todas as fases, Passou por todas as fases. Então é uma questão, né, de segurança que eu acho que precisa ser avaliada, mas os outros profissionais também têm habilitações para poder fazer esses procedimentos, né? Existem outros cursos, outras graduações e tudo mais que vão habilitar o profissional, né, a fazer. O que aconteceu, essa rixa, assim, vamos dizer assim, é que existia um conselho com muito mais restrições e um outro muito mais aberto. Aí acaba que a conconcorrência ele fica um pouco desleal em alguns pontos. Talvez deveria ter um consenso, né? Porque, de certa forma, são procedimentos iguais. Talvez um é feito por um profissional A e o outro é por profissional B. Ambos podem fazer, ninguém está restringindo ninguém, mas o um tem uma, de certa forma, uma liberdade maior de demonstrar do que o outro.
por conta do próprio conselho. Exato. Isso é extremamente ruim, né? Se a gente for parar para pensar, né? Eu acho que acima do conselho tem um outro ponto. O quão disposto esse profissional tá, porque às vezes ele vai porque precisa, mas ele não quer. É verdade. Como quebrar essa barreira, assim? Você avalia isso antes de fechar com o cliente? Porque, por exemplo, eu sou um profissional médico, não tenho qualquer intimidade com rede social, mas eu sei que eu preciso. O seu desafio vai ser muito maior. Com certeza. Talvez você não atinja o resultado que você precisa. E ainda tem todas essas questões de restrição de conselho, que no conselho é mais flexível, no outro não. Então, assim, são muitas vertentes para você alinhar, equilibrar muitos pratos ali. Mas você avalia essa disposição do profissional? Você consegue ter uma perspectiva se vai dar certo ou não desde o primeiro contato? Como que você faz essa análise? Desde o primeiro contato é difícil, assim, né? Mas, por exemplo, se a gente for voltar no nicho da estética, né? Se for um cirurgião plástico ou um dermatologista, né? Uma dermatologista e tal, que não vai querer tá na rede social ou que não tem aptidão para vídeo, dificílimo ele ter sucesso na porque tem que de aparecer, captação né? de internet. Agora, se eu pegar um oftalmologista, um ortopedista e tudo mais, não obrigatoriamente a gente vai precisar de vídeo para fazer um posicionamento legal. Por quê? A gente tem existe, né, tem um funil ali, né, de captação de paciente e algumas especialidades elas já estão lá direto no fundo do funil porque ela está muito relacionada à dor ou a um problema que o cara... Vamos supor, tô com um problema na visão, não tô enxergando bem. Eu já sei que eu preciso de um oftalmo e eu tô procurando ali, já quero agendar consulta. Então já tô lá no final do funil. Tô com uma dor no pé, não tô conseguindo andar direito. Preciso ir no ortopedista, já tô lá no final do funil, tô procurando ortopedista e já vou agendar. Agora, eu tenho uma questão estética, né? Pô, de repente eu tenho uma manchinha no meu rosto aqui que eu queria, se um dia se desse, tirar. Começa a pesquisar aquilo ali, entendeu? Aí eu vou pesquisar, pô, tem um procedimento X, tem um procedimento Y. Então é uma coisa muito mais de pesquisa, não é uma coisa de resolução imediata, né? É o que a gente fala, dá pra esperar, né? Não Você vai criando um grau de consciência até, né? Um grau de consciência. Então, o nível de consciência do paciente para algumas especialidades, dessas como eu usei no exemplo, né? Ortopedista, oftalmologista, ele já é muito, Latente, né? consciente e latente. O das outras especialidades que são, né, mais vinculadas ao nicho de estética, emagrecimento, medicina do esporte e tudo mais, aí não, você precisa aumentar muito mais o nível de consciência do paciente antes dele realmente poder... Nossa, uma outra abordagem, né? Uma outra abordagem. Diferente. Então você gasta muito mais fosfato numa estratégia de marketing para esse tipo de especialidade, uma estratégia muito mais sofisticada do que para essas outras que já são problemas latentes e de conhecimento. Tipo assim, eu não preciso passar lá no clínico geral para saber que eu preciso ir no oftalmo, sabe? E na grande maioria dos casos, né? Não preciso passar no clínico geral para saber que eu preciso de um ortopedista, eu tô com problema no pé, entendeu? Legal. Então... Cara, um assunto que também a gente sempre está percebendo é que há muitos anos atrás, por exemplo, a gente investia muito pouco em questão de marketing digital. Vou dar um exemplo, né? Sei lá, uns 10, 8 anos atrás, a gente já fazia um pouco de marketing digital e gastávamos lá seus 300, 500 reais por mês. E, de certa forma, nós tínhamos um resultado até legal. O retorno sobre o nosso investimento, o ROI, era relativamente bem positivo. Então, assim, a gente nadou surfamos uma onda muito legal aí por um tempo. Mas hoje em dia, cara, por exemplo, teve uns meses aí que a gente gastando em 8, 10 mil reais por mês em investimento de tráfego e estratégias de marketing, etc., entre outros canais, né? E a gente percebe que o custo de aquisição do cliente, na internet, o CPL, o custo por lead, né, ficou muito mais caro. Isso está atrelado a uma mudança de que mais pessoas estão fazendo? Ou você acha que, tipo assim, é por segmento, não? Como que tá isso no segmento especificamente dos médicos? Porque, com certeza, você falou, cara, tem mais gente ali querendo atuar, com certeza vai ter mais dinheiro no meio, o leilão do lead vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Cara, isso é do mercado como um todo, primeiro. Acho que a consciência dos empresários, principalmente na prestação de serviço, ela aumentou, que realmente eles precisam de marketing, precisam investir no Google, precisam investir em tráfego e tudo mais. Então, isso aumentou bastante. E o fato de ter aumentado essa consciência, né, nas pessoas fez com que mais pessoas investissem e os leilões subissem. Isso é uma questão que há muitos anos atrás já aconteceu nos Estados Unidos, né, de ter já aumentado, e era questão de tempo de chegar aqui. Vou te dar trabalho, viu, rapaz?
E aí... Fica bem natural, bom, assim. Então vamos mesmo. tossindo. A gente tá falando de... Mas já fui no médico, inclusive, né? Já tô tomando remédio, já tô no último Com dia. certeza você é um lead qualificado pra algum médico que vai Pois estar nos assistindo. rapaz. Passou pelo funil direto, né? Não, já fiz tudo certo, tem teste de Covid, teste de dengue, fiz tudo, não tem nada. É tosse alérgica. Mas vamos lá. Mas voltando, o que era mesmo a pergunta? Até Cara, me perdi. é a aqui. questão O custo do custo por lead, Legal, né? bacana. O mercado, então, mudou bastante, né? E aí, a gente vê, agora trazendo isso um pouco pro mercado da saúde, existem alguns nichos que a gente consegue fazer investimentos baixos e com bastante resultado ainda, porque eu tenho poucos profissionais dessas especialidades. Legal, entendi. Principalmente quando a gente está falando regionalmente, tá? Então, na grande maioria de marketing para médico, eu vou fazer isso tudo regional. Então, vamos supor, tem cidades que eu devo ter ali 10 endocrinologistas, entendeu? E vamos dizer que uma parcela deles ainda nem começou a investir em rede social. Esses caras, eu consigo fazer um investimento pequeno, ter um CPL ainda razoável, né? E dar um custo de aquisição para ele ainda bacana. Relativamente baixo. Relativamente baixo. Agora, existem outras especialidades, né? Que aí, trazendo de novo o caso da oftalmologia, da ortopedia, né? E essas especialidades de maior volume, né? Eu preciso investir hoje muito mais do que eu investia há 5 anos atrás, por exemplo, né? Às vezes mais que o dobro, né? Então, existe, assim, algumas relações. A relação do mercado e o leilão. Existe a questão populacional também. Então, em cada região que a gente está, por exemplo, aqui em São José, vamos jogar para facilitar a conta, R$1.000 em tráfego para um ortopedista, tá? Só para facilitar. O mesmo ortopedista em São Paulo, eu teria que jogar ali 5, 6. Entendi. Tá? Então, pra gente conseguir fazer um trabalho justamente, puramente por uma questão e às vezes nem quer dizer populacional. que vai trazer lead qualificado, né? Vai trazer uma quantidade ali. É um funil, é o que eu sempre coloco lá. É o funil, você tá ainda lá no topo do funil, trazendo esses leads lá naquela boca. E aí tem um ponto importante. Depois que o paciente converteu, aliás, ele te conheceu, Sim. ele tem um primeiro ponto de conversão que tá com a secretária. Sim. Não tá ainda com o profissional. Verdade. Né? Então acho que tem que trabalhar Uma muito a barreira. parte de vendas, né? Muito. Um modelo ali de comunicação, né? Exatamente. E é isso que a gente tem trabalhado muito Legal, hoje. cara, faz sentido o que você tá falando. A secretária hoje, ela é muito mais uma ferramenta comercial. Um SDR. receptiva, Um né? SDR, exato. A secretária hoje é um SDR, sabe? Então, assim, é interessante a gente... Vamos só deixar mais claro aqui para quem tá nos escutando. O que o SDR faz, assim? Explica aí Legal. pro pessoal. O SDR é Sales Development Representativo. O que é? Ele é um representante de vendas, né? O SDR, ele vai pré-qualificar esse lead, né, para ele chegar até você, né? Então, assim, a hora que o paciente chegou ali, o que a sua secretária precisa saber? Ela precisa saber o mínimo das patologias que você atende. Para a hora que o paciente perguntar, o doutor, ele faz cirurgia de catarata, por exemplo? Ele atende paciente com perda de visão? Mas o que você está sentindo? Ele precisa saber o mínimo para gerar uma conversa, né? E aí, depois, ele precisa saber quais são os exames que o médico faz, precisa saber quais são os procedimentos cirúrgicos. Não precisa saber, obviamente, na mesma De magnitude forma ampla, profissional. né? Mas saber de forma direcionar quem tá ligando pela primeira vez. Exatamente. Porque muitas das vezes a secretária, ela tá muito naquela coisa mais fechada, do tipo assim, qual que é o convênio que... E tem agenda pra tal dia, qual convênio que atende? Qual né? convênio que atende? Basicamente é isso. né? Cara, hoje a gente bota um bot e faz isso. Essa parte, para depois cair na secretária. E é difícil, às vezes, pro próprio médico enxergar que é papel da secretária dele fazer isso. Exato. Às vezes ele mesmo não imagina que ela tem esse potencial, porque Exato. ele não tem essa visão de negócio. Ele entende que, óbvio, né? Existe toda uma, como a gente já falou, né? Sobre a questão da hombridade, né? Do serviço médico. Eu acho que não tem o que falar sobre isso, mas é um negócio, é um business. Então, o que uma função ali de recepção tem que fazer? Recepcionar e direcionar. Recepcionar falando, oi, tudo bem? O médico não tem agenda.
Oi, tudo bem? O médico não faz Esse convênio não atende. Esse convênio não atende. E acabou, né? Ele não pode pagar no particular também? Às vezes compensa. Às vezes ele vai ter que pagar, né? Dependendo se o convênio dele tem com participação, né? Exato. E às vezes o custo é relativamente próximo. Eu acho que se dá muito pela evolução de tudo, né? A evolução da rede social, que antes era uma ferramenta de lazer, hoje se tornou uma ferramenta comercial. A evolução do profissional, que tem que acabar se posicionando cada vez mais, fortalecer a imagem dele, coisas que até então se dava só pelo boca a boca, pela indicação, ou porque é o médico da família, né? Que a gente ouvia muito. É verdade. E, consequentemente, uma profissional que só atendia telefone, hoje ela tem que ser técnica. Verdade, cara. Como que é tão natural essa evolução? E as pessoas que não se adequaram a essa evolução são as pessoas que estão fora do mercado. Por isso a importância de ser bem assessorado em todos esses meios, né? Mas, Rafael, agora uma dúvida aqui para quem está nos escutando. Hoje, na sua assessoria, hoje você tem algum modelo de serviço que você ensina esse trabalho para a secretária? Ou você entende que o médico ele vai ter que buscar um outro tipo de profissional para fazer esse papel de assim, qualificação dela, para ela poder entender o que... Porque assim, beleza, a gente entende que a agenda do médico é corrida. E ele vai pensar, eu vou ter que ensinar a pessoa o que eu faço. Eu não vou ter tempo para isso, tem que fazer consulta. Né? A primeira questão é essa. E aí, de 80 horas. Lá todo hospital, como que eu vou ensinar a menina, não sei o quê. Então, tipo assim, mas se ele tiver um esboço de forma bem geral, como que... Você tem algum trabalho hoje que você executa esse serviço de... Hoje a gente tem um treinamento exclusivo para secretárias. Legal, cara. Justamente para a gente conseguir deixar elas mais aptas a venderem. Quando o caso ainda necessita de uma intervenção maior, a gente tem um treinamento que é um pouco mais in loco ali com ela. Cara. Né? Hoje a gente desenvolve também os scripts iniciais para ela conseguir conversar com os pacientes, né? Então, assim, às vezes o médico já tem os planos de tratamento, já tem os protocolos que ele segue, então a gente já deixa tudo isso descrito para elas, e para ficar replicável, porque também é um profissional que troca bastante, né? Tem muito turnover. Uma coisa que eu vejo também, eu particularmente não gosto, não sei, é uma questão minha, tá? Eu acredito vocês também. Ser atendido por robô, cara. Não, pelo amor de Deus, é extremamente desagradável e parece que você é um idiota, né? A verdade é essa. Você vai mandar mensagem, você escreve numa coisa, o robô não entende, aí você já fica, vou ligar para outra pessoa. Então, eu acho que você tem que qualificar, porque nada ainda muda as relações humanas. Então, quando você quer ser atendido, você quer ser atendido por uma pessoa que vai entender o seu problema e vai te resolver o seu problema. Simples assim. E aí, se essa pessoa não passa o quê? Se a gente falou sobre confiança. Exato. A secretária já tem que passar confiança também, não é verdade? Total. Porque é aí que o cara vai se sentir confortável a estar passando naquele médico, naquele profissional. E nisso, o profissional nem tá sabendo que entrou. Ele tá investindo dinheiro, tá colocando tráfego, tá usando de formas para captar clientes, mas ele não tá qualificando a pessoa que vai recepcionar essas pessoas. Exatamente. Entende? E o médico ele precisa começar a entender de tudo que ele precisa enquanto negócio. Dentro da clínica dele, vou dar até um exemplo. Uma clínica em São Paulo, uma clínica de alto volume, né, lá na Avenida Paulista, de oftalmologia. Quando a gente começou lá, alguns anos atrás, né, a gente tinha ali uma base de recepção, acho que eram 4 ou 5 meninas, né, que faziam esse atendimento que a gente acabou de falar agora, que era o atendimento antigo, né? Simplesmente receber ali o paciente ou atender o telefone, falar o convênio, atende ou não atende, basicamente era essa a conversa. Com o tempo, e a gente foi sofisticando, mudando o modelo de negócio da clínica também, a gente saiu de uma coisa mais alto volume e foi para uma coisa mais high ticket. Legal, então a gente foi fazendo todo esse processo de transição, durou alguns anos, mas é um case muito interessante. E aí, o que a gente fez? Né? Algumas dessas meninas aqui, a gente percebeu que não tinha nenhum perfil né? Pra estar ali, e a gente fez algumas divisões. Então, hoje a gente tem 2 profissionais que a gente colocou elas como se fossem... Vendas, entendeu? Legal. Então elas não ficam nem ali na recepção, elas estão lá dentro, né, do consultório, numa salinha delas ali, e ali chega tudo. Que legal, o WhatsApp, o atendimento inicial, tem o CRM. Sabe abordar, sabe conversar, sabe direcionar, né? Exatamente. E aí tem os sistemas, né, para gerir ali esses leads que estão chegando, né, que é o CRM, aí não lá da normativa, mas o CRM para a gente gerenciar o relacionamento com os pacientes, né, e melhorou, assim, absurdamente, né? Então, assim,
Aí você começa a ver quantos braços que realmente você precisa, né, dentro de uma clínica quando a gente vai começar a falar de gestão. Então, eu tenho ali as minhas atendentes é um setor, eu tenho o meu comercial é um setor, aí eu tenho a minha parte ali mais administrativa, das guias, fechamento, glosa, tal, não sei o quê. Já é uma outra função. Eu tenho a moça que faz a limpeza, que precisa manter tudo organizado. Em alguns eu tenho a copa, eu tenho outros auxiliares, por exemplo. De repente eu estou numa clínica de estética, eu tenho meus esteticistas, eu tenho meus fisioterapeutas, né, que estão fazendo ali também apoio ao atendimento principal. Então você vê que o corpo começa... Criar cara, né? Nossa. E outra coisa, você começa a departamentalizar o negócio. Então é uma clínica, é um consultório, mas que tem células que harmonicamente elas trabalham entre si. Obviamente, fazendo até vamos dizer aqui, células, né? Tá ligado? A médico, né? Caras aqui, viu? Então, assim, elas trabalham ali para o bem comum do negócio. Porque, de fato, eu vejo que eu acho que é o que mais acontece, realmente. A experiência de atendimento é o que mais conta. Quem, às vezes, aqui não foi marcar uma consulta e, cara, atendimento ruim. Parece que a pessoa tá te fazendo um favor. Exatamente. Não é o contrário, você tá buscando um profissional para te... Eles que estão fazendo um trabalho pra gente. E a gente percebe que talvez o médico nem sabe disso. Não, porque ele não tem cadência, ele não gerencia essa parte, porque ele tá focado no quê? Entregar um monte de consulta, entregar um monte de... fazer cirurgia, etc. E o negócio em si... você vê hoje, por exemplo, em algum modelo de negócio que você atende, que o médico ele tem algum gestor ali principal para poder... Porque eu acho que, assim... Realmente o tempo dele é escasso. Sim. E o tempo dele é muito assim, dedicado para algo de alta complexidade. E eu acho que até querer que ele entre muito afinco nessa área vai ser difícil, porque não tem tempo. Mas assim, ele forma algum gestor para ser um braço direito ali na clínica. É uma curiosidade que eu tive agora aqui. Assim, hoje a gente tem algumas estruturas, né, de clínicas. Eu digo assim, a clínica que já tem mais de 2, 3 médicos, ela já precisa de um administrador. Legal. Tá? Porque o médico não vai conseguir, de fato... A figura é um administrador, né? Um administrador. Então, esse administrador, ele vai ser responsável por cuidar de tudo, de todos esses setores. Legal. Né? Porque o médico, realmente, o negócio dele é fazer consulta. Fazer a cirurgia, fazer o planejamento cirúrgico e tudo mais. Então, vai para uma outra seara. O que o médico precisa saber? Indicador de desempenho. Legal. Cara, hoje, se o médico que está ouvindo a gente aqui, o que ele precisa aprender é saber fazer uma leitura dos indicadores de desempenho. E o que é desempenho, né? Seriam os KPIs, né? São os KPIs, né? Então, beleza. Dentro dos meus KPIs aqui, né? Eu vou ter satisfação, né, do cliente, a nota, né? Eu vou ter meu faturamento, eu vou ter despesa, vou ter uma série ali de indicadores-chave, indicadores de conversão, né? Do quanto que eu estou investindo versus o quanto que está realmente... trazendo de volta. Eu preciso saber desses indicadores. E esse administrador precisa ser responsável por me munir desses indicadores. Legal, cara. Né? Sensacional. Posso aproveitar essa linha de curiosidades aqui? Ô, Rafael, vamos lá. Existe prospecção fria para o ramo de saúde? Porque assim, a gente tava até brincando ali, né? Não vai ter uma propaganda assim no sentido, dor de cabeça? Cuidado, pode ser um derrame. não vai ter esse negócio. Procura um médico. Não vai. Então, vamos lá. Existe prospecção fria para a área de saúde? Cara, existe a prospecção fria pelo seguinte. Porque... Cara, é difícil mesmo. Né? Tipo, a gente pensar, não vai ser nada, tipo, muito clichê, sabe? Assim, tipo esse. Tá com dor de não sei o quê, vem aqui. Vai fartar, Cara, não vai acontecer. Coração palpitou? Cuidado. Sua mãe teve AVC, então, sabe umas coisas assim? Vai até pro lado meio do... Mórbido da aí eu acho que é totalmente antiético. Totalmente. Né? Mas tem a prospecção fria, né, que a gente fala, é totalmente diferente da prospecção fria de negócios comuns, prospecção de varejo, isso é muito próximo na prospecção de varejo, né? Então, tipo Casas Bahia, né? Quer pagar quanto? Não sei o quê, aquela coisa. Mas eu acho que esse modelo não é muito comum, né? Não existe. Não. Assim, mas tem a prospecção fria, quando a gente fala na medicina, é o seguinte, o paciente já sabe o que ele precisa, né? Então, já tá indo, né? O cara, assim, às vezes ele, passou mal, foi pro hospital, passou no atendimento, né? O cara falou assim, olha, você vai precisar
passar num hepatologista, porque você tá com, sei lá, plaqueta que tá desregularizada, tal, não sei o quê. O que o cara vai fazer? Vai digitar no Google lá, hepatologista em São José dos Campos. Sim. Isso que a gente chama de prospecção fria. Na verdade, o que eu acho que o Beto quis dizer é mais, tipo, você ligar e abordar a pessoa. Não, tá. acho que não existe. Não existe. Esquece. A não ser que é o que a gente fala, né, que são as estratégias de callback. Callback funciona. Por quê? O paciente já passou seu, e você ligou de já volta. passou e falou, olha, a última vez que você passou aqui Legal. na doutora fulana foi há 2 anos atrás. Você não quer agendar de novo uma... Top, não, Isso é frio, né? Isso é frio. Não, eu acho que na verdade é um acompanhamento, né? Mas eu acho que faz Isso, sentido. exatamente. Rafa, a gente tá caminhando aqui para finalizar e toda vez que a gente finaliza aqui os nossos episódios, a gente sempre gosta de trazer uma dica prática para todo mundo que tá nos ouvindo aqui. Na sua opinião, assim, que dica prática você entende pro... Vamos falar dos médicos mesmo, que né, o episódio a gente focou muito nisso, né? Que dica prática você entende que você dá, assim, para esse profissional que quer destacar, assim, na parte de marketing? O que ele tem? Como que ele inicia isso? Pensa Maravilha. nisso. Eu acho que, assim, primeira coisa que um médico precisa entender, né? Já que a gente acabou direcionando tudo bem mesmo aqui pro médico, é entender onde que ele quer chegar. Esse é o primeira dica. Né? Ele entender aonde que ele quer chegar com a estratégia para depois ele vir e procurar realmente alguém para ajudar. Então, assim, o objetivo principal é o que ele tem que ter. Tá disposto a quebrar paradigmas, porque é difícil. Difícil, né? Vai sair da zona de conforto. Muita gente no começo vai apontar, o seu colega vai ser o primeiro Sim. que vai te chamar no Olha lá, DM. ó, você viu o João, o Dr. João virou blogueiro, hein? É o primeiro. E é não ligar para isso, né? Verdade. Esse é o maior desafio, né? O ego, né, das pessoas, né? É o ego, né? Legal, cara. E é isso, tinha que dar uma tossida aqui no final. Mas, o bom que fez uma pausa, né? Aí eu já consigo fazer a pergunta. Mas eu acho que é isso, cara. É entender o objetivo, né? Entender o objetivo. Não ligar para o que os outros vão dizer, porque daqui a alguns anos, e isso eu vejo muito com os clientes nossos que estão com a gente há muito tempo atrás, né? O cara que começou com a gente há 5 anos, hoje o colega dele tá perguntando o que ele tem que fazer. Ele faz, né? Sempre assim, chegar. né? Sempre assim, você é um diferentão à medida que você não tem sucesso. A hora que você tem sucesso é espelho para as pessoas, né? É isso aí. Exato. E aí, Alberto, o que você tem de dica? Eu fiquei muito reflexivo com aquela questão da evolução, né? A evolução do posicionamento do profissional técnico, dos braços desse profissional técnico e das formas de atender e de captar esses clientes. Legal. Então, assim, a gente tem que ser dinâmico. A gente tem que estar disposto a mudar e acompanhar o mercado. Quem dita o ritmo do que nós fazemos tecnicamente é o mercado. Como você disse muito pontualmente ali, né? Não adianta eu ser só bom no que eu faço. Eu tenho que ser bom e a minha imagem tem que estar ligada a isso. Sim. Se eu ser só bom e não ser conhecido, Exato. não vai adiantar nada. Então, essa evolução comportamental, voltada para essa área comercial, para essa área, talvez assim, de propagandista, né? É muito importante. Então, fica a reflexão aí para o profissional de saúde, dar um pouco de valor nessa questão, sim. Show de bola. Bom, e a minha dica para você que é médico e empresário, não se esqueça disso, que você tem um negócio, então você precisa gerir o seu negócio, é que assim, o marketing não está ligado a você fazer uma venda inconsequente, a você querer simplesmente propagar o seu negócio de uma maneira não ética. Está ligado a você querer demonstrar o quanto você consegue entregar de resultado para o seu público-alvo, que é o seu cliente, seu paciente, mas de uma maneira honesta, transparente, justa, seguindo todas as normas daqui de conselho ético, porque eu acho que é importante as pessoas conhecerem mais o seu negócio, o seu serviço, e você só vai saber fazer isso se você estiver bem assessorado em uma estratégia de marketing, o que você quer demonstrar, qual que é o caminho que você quer seguir daqui em diante, e se você realmente entende que o seu modelo de negócio vai estar fora da rede social. Na minha opinião, não. Então, busque uma empresa, assessoria bacana que vai te assessorar e te ajudar a escalar ainda mais a sua empresa, o seu consultório, no questão de marketing, que é muito importante. Hoje não tem como nenhum negócio estar fora da internet. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui nosso episódio. Agradeço imensamente a sua participação, Rafael. E tenho certeza que todos os nossos ouvintes aqui vão gostar. E eu acho que você tem que ir passar no médico de novo para poder essa tosse aí, cara. Vou ter que voltar, cara. Eu que agradeço aí. Me desculpem aí a tosse aí todo momento. Precisando, estamos aqui e eu vou ter que voltar realmente lá, né? Vou ter que fazer o callback, né? Passou aqui, tava tossindo. E não deu certo. Pessoal, valeu. Valeu, Obrigado.